Bem-vindos a mais um Cafeína, que hoje vai falar sobre alguns papéis de renda fixa. As taxas pagas subiram consideravelmente nos últimos tempos nestes títulos, dado o cenário macroeconômico. Mas não é porque tudo está ou estava no positivo que você tem que deixar de procurar as melhores oportunidades. Então, essa é a nossa missão, meu querido Doni. Salve pessoal, Sammy Boy. Olha, apesar de parte das pessoas acreditar que investir em renda fixa seja algo totalmente simples, o assunto não é tão elementar assim. Há uma série de variáveis que esses ativos também trazem e que você, investidor e investidora, tem que acompanhar de perto na hora de fazer aportes. Indexador, prazo do título, emissor, tudo pesa na dinâmica. E hoje a gente vai tentar explicar para vocês como foi o cenário dos últimos 2 anos e traçar alguns panoramas para o futuro. Olhando para o passado, conseguimos aprender muito e entender como as coisas funcionam. Tendo em mente como é a dinâmica de alguns tipos de investimentos, tendemos a investir um pouco melhor, ou pelo menos com mais consciência do que está sendo escolhido. Para falar sobre o passado, nós pedimos para Quantum Finance um levantamento de como foi a performance dos CDBs, dos títulos do Tesouro e dos fundos de crédito no último ano e também nos últimos 2 anos. A gente não entrou em outros papéis, como letras de crédito imobiliário ou certificados, porque aí a gente teria que considerar um número muito maior de variáveis. Existem, nesses casos, por exemplo, papéis com risco bem mais elevado do que outros, que até pagam taxas melhores, mas daí cabe ao investidor analisar a relação de risco e retorno com mais atenção. Então nós focamos nesses ativos que eu mencionei. Vamos nessa, Sammy Boy? Sem mais delongas, vamos aos números. Com algum destaque, os ativos de renda fixa que se saíram melhor, tanto no intervalo de 1 ano quanto de 2 anos, foram os CDBs indexados ao CDI. Na média, esses CDBs com vencimento em 1 ano, que venceram recentemente, tiveram um rendimento de 101,45% do CDI. Já os de 2 anos de 101,29%. Hoje, nesse momento que eu estou gravando, a taxa do CDI está em 13,64% ao ano. Os títulos com os 2 vencimentos, então, pagaram na média algo entre 13,75% e 13,85%. Claro que a gente teve alguns ativos que ficaram fora da curva. Teve o caso do Agibank, por exemplo, que emitiu um CDB com vencimento em 2 anos, que remunerava a uma taxa de 134% do CDI. Mas essa taxa, nas alturas, foi por conta também do risco mais alto do papel. Salvo em raríssimas exceções, risco e retorno costumam andar de mãos dadas. Mas por que esses títulos pagaram em média tanto? Primeiro, a gente tem que explicar que eles são indexados. Eles pagam no final do período um percentual sobre a taxa a qual estão atrelados. Que também, Doni, é conhecido como certificado de depósito interbancário, que nada mais é que um título de curtíssimo prazo, que é a taxa média de empréstimo entre instituições financeiras. A gente não vai ficar explicando aqui como funciona o CDI porque é uma coisa mais técnica e a gente já fez alguns cafeínas sobre isso. A grande questão é que esses títulos são muito atrelados à taxa básica de juros do Brasil, a taxa Selic. E o que aconteceu com a Selic nos últimos anos? Ela subiu consideravelmente. Quem comprou um CDB indexado ao CDI em 2021 pegou praticamente toda a alta da Selic dos últimos 2 anos. E quem comprou no ano passado também surfou bem o momento. Mas daí entra a questão da incerteza que investir em renda fixa traz. Não dava para saber como o CDI estaria no vencimento ou no período todo desses títulos. É claro que investidores e especialistas poderiam supor que a Selic ia aumentar e que, por isso, esses títulos renderiam mais. Mas, de qualquer forma, nunca é uma via fácil, é uma certeza. Em 2021, a Selic chegou a ficar em 2%. O Banco Central derrubou a taxa para estimular a economia no período mais crítico da pandemia. Só que essa movimentação também fez o quê? Aumentou a inflação. Diminuir as taxas de juros faz com que as pessoas busquem mais crédito, porque o crédito fica mais barato, e isso faz com que o consumo aumente. Só que se a produção não aumenta na mesma velocidade do aumento do consumo, os preços sobem. O IPCA, principal índice da inflação brasileira, terminou 2021 com uma alta de 10% e uns quebrados. Em 2022, como o Banco Central aumentou a Selic rapidamente, a inflação cedeu e ficou em 5,79%. Por conta dessa queda, tivemos também os títulos que menos renderam. Nesse caso, os CDBs indexados à inflação,
que pagaram, na média, 6,16% de taxa no último ano. Muita gente pode ter comprado esses títulos quando o IPCA estava alto e, no vencimento, podem ter se frustrado quando viram o que realmente foi pago. A dinâmica de alta dos juros também beneficiou as letras financeiras do Tesouro, as LFTs. Elas agora são mais conhecidas como Tesouro Selic. Esses títulos são todos pós-fixados. Pelo levantamento, em um ano, o acumulado do rendimento foi de pouco menos de 12% e em 2 anos ultrapassou os 19%. Os títulos do Tesouro, e aí vale uma menção aqui, geralmente pagam taxas um pouco menores que os CDBs de bancos. Isso porque eles são mais seguros, justamente por terem a garantia do governo, que dificilmente deixará de honrar seus compromissos, já que o governo pode emitir títulos novos para pagar os títulos antigos, como também pode imprimir papel moeda. Os pré-fixados, por exemplo, Doni, renderam 9%, os de um ano, e os de 2 um pouco mais de 11%. Por último, o levantamento que a gente pediu para a Quantum trouxe também o rendimento de fundos que investem em juros. Nos últimos 2 anos, os fundos DI renderam em média, no acumulado, 19,62% e os de crédito privado, 19,34%. Já em uma janela menor, de um ano, o rendimento médio dos fundos DI foi de 12,85% e dos fundos de crédito privado, 11,78%. Quando a gente fala dos fundos, temos toda a questão de como o gestor toca a sua carteira de ativos. É claro que alguns tiveram performances melhores do que outros e é importante o investidor conhecer como as casas trabalham. Mas, de qualquer forma, há algo interessante em analisar a diferença dos dois tipos de fundos, principalmente no rendimento do último ano. Se você observar, os fundos DI renderam mais do que os fundos de crédito privado. E por quê? Havia, por exemplo, uma exposição grande a Americanas. Só que mais do que isso, claro, há todo um problema de inadimplência crescendo no Brasil em meio à alta de juros, economia tropeçando. Os fundos DI, na maior parte, são compostos de títulos públicos, enquanto os de crédito privado, como o próprio nome diz, investem em contratos de empresas. Então, claro que, nesse caso, o risco é maior. Agora, olhando para o futuro, a situação é um pouco mais complicada. Se seguirmos o fluxo normal das coisas, o esperado é que o Banco Central comece a baixar as taxas de juros, a taxa Selic. O relatório Fox, por exemplo, que traz uma média das opiniões de vários analistas e economistas de instituições financeiras, enxerga a Selic começando a cair já nesse ano. E se isso se consolidar, os CDBs que foram destaque podem sofrer um pouco e pagar menos. Ao mesmo tempo, uma queda da Selic pode dar algum espaço para a inflação avançar. Mas há alguns riscos que podem impedir esse cenário de sair do papel. Recentemente, algumas falas de integrantes do governo, inclusive da mais alta cúpula, atacando o Banco Central, por exemplo, foram contraproducentes. Elas aumentaram a incerteza. E os economistas, com isso, começaram a ver que os juros correm o risco de ficar altos por mais tempo. Um cenário de gastos públicos muito elevados, basicamente o que está presente em todas as ações que o novo governo anunciou até agora, também pode manter a Selic em patamares como os atuais. E se isso acontecer, os fundos de crédito privado podem vir a sofrer com dificuldades em várias empresas das quais eles têm papéis na carteira. Enfim, investir em renda fixa não é tão simples. Existem diversas coisas que temos que observar. Mesmo investindo mais em renda fixa, a máxima da diversificação continua valendo. É sempre bom ter parte do seu portfólio em títulos atrelados ao IPCA, outra parte em Selic e até em pré-fixados, sem contar outros tipos de indexadores. Lembre-se, que nunca devemos deixar todos os investimentos na mesma cesta, porque isso não tem benefícios de diluição de risco. Mas para ajudar nessa missão, nós aqui do Cafeína seguimos desbravando essa seara. Portanto, não percam a programação do Invest News. Deixa aí o seu like, ativa a notificação, se inscreve no nosso canal Invest News, que é para o algoritmo saber que você gosta de vídeos sobre esses assuntos dos nossos conteúdos. Fechado? E agora, vamos para o Giro de Notícias.
A startup estoniana de transporte e entrega de alimentos Bolt espera se tornar lucrativa nos próximos 12 meses e estar preparada para um IPO em 2025. A empresa rival da Uber foi avaliada em mais de 8 bilhões de dólares quando levantou 628 milhões de euros de investidores em janeiro do ano passado. A Uber também espera ter lucro operacional este ano. O investidor bilionário Warren Buffett disse que a Apple é um negócio melhor do que qualquer outro do portfólio da Berkshire Hathaway. A holding administrada por Buffett revelou uma participação de $1 bilhão na Apple em maio de 2016. Em março de 2023, aumentou essa participação para $151 bilhões. Buffett vê a companhia como uma empresa de produtos de consumo com um produto dominante, o iPhone, que as pessoas desejam e precisam. A Azul expandiu o acordo de compartilhamento de voos com a norte-americana United Airlines, incluindo 6 novos destinos nos Estados Unidos. Atualmente, a Azul mantém uma parceria com a United para voos a Houston e Newark. De acordo com a companhia aérea brasileira, as vendas começarão no início de maio para clientes que desejam voar a partir do dia 10. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por se inscrever no Invest News. Valeu mesmo, bons investimentos, Sammy Boy, aquele abraço, meu parceiro. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.